Fala pessoal da Movie Hub, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que bem, né? Certo? Hoje a gente no episódio 52, episódio muito bonito, a gente passou no marco dos 50 aí. E hoje pra abrilhantar, né? Falar bem, um tema que todo mundo gosta, todo mundo escuta música, né? A gente já falou de filmes há uns episódios atrás, a gente agora tá falando de um episódio de música, né? Você aí que tá do outro lado, eu sei que você trabalha escutando um Spotifyzinho, uma musiquinha. E hoje eu trouxe uma pessoa para explicar pra gente como funciona o mercado da arte, e da música hoje. Eu trouxe Vinícius Viana. Tá Salve. de boa, velho? E aí, mano, que prazer, hein? Que honra estar aqui pra falar de um tema como esse. A música me acompanha há muito tempo, então vai ser uma conversa muito boa, tá ligado? Perfeito. Antes da gente fazer aquela troca e falar da pauta quente, né, que é trabalho, música e tudo mais, fala um pouco quem é você, mano. Quem que é o Vinícius Viana antes de mais nada? Pô, vou falar o Viana, já vamos ficar íntimos aí, galera. Geral me conhece por Viana, meu sobrenome. É, é um cantor, compositor e também produtor. Vou contar um pouco pra vocês da minha história de uma forma resumida aí pra gente entrar nesse assunto. Comecei na música em 2013, quando eu tinha 14 anos, então já tive banda por quase 10 anos. E aí, nesse processo de ter banda ali, de começar a produzir, precisar gravar as coisas, eu tive essa virada de chave de entender que no mercado da música as coisas são caras. E aí por ser banda, a gente precisava ir em estúdio, e aí, tipo, gravação era muitos equipamentos, etc. Então, era um custo elevado. E aí, eu cheguei a gravar alguns clipes com essa banda. Depois disso, a banda acabou por motivos de cada um queria seguir por um lado. E aí teve a transição do Viana se ver sozinho ali, querendo continuar lançando as músicas dele. E aí eu comecei a querer produzir as minhas coisas. Então eu precisava produzir música, precisava produzir clipe. E foi nesse momento que eu comecei a virar não só o artista, mas também o empreendedor, o empresário, porque eu precisava fazer essas coisas. Então, eu comecei a conciliar a música com o audiovisual. Surgiu essa demanda de, pô, preciso gravar meus clipes. Tinha um parceiro ali que sabia gravar, deu um salve nele, vamos fazer junto? Vamos. E daqui a pouco tinha 3 pessoas trabalhando comigo, tipo, e eu ali dando as ideias do que eu precisava de música, etc. E eles fazendo os meus clipes, me ajudando nas músicas. Então, e isso foi o Estúdio Viana, que é quando eu criei o meu projeto mesmo, meu estúdio, e ver essas pessoas trabalhar comigo. Então, e aí seguindo, continuei minha carreira solo, continuei também, comecei a investir em alguns artistas, porque agora eu tinha uma estrutura não só para fazer os meus trabalhos, então criei um selo, que é o selo Estúdio Viana, na época, e aí trouxe outros artistas para trabalhar comigo, lancei clipes, pesquisa lá, inclusive no YouTube, tem até hoje. Então a gente lançou bastante clipes, bastante lives, e aí, depois de 3 anos, eu senti vontade de focar mais na minha carreira mesmo, assim, tipo, sem estar só dividindo a minha energia trabalhando para outros artistas também. Então, hoje o Viana se encontra nesse lugar de ter formado uma equipe que trabalha com ele de vídeo e de áudio, e aí virei um produtor executivo, porque hoje para você ser músico você tem que ser empreendedor, você tem que ser produtor, você tem que ser um influencer. Então hoje é isso, assim, tenho essa estrutura, estou lançando os meus trabalhos e alinhado a isso também sou um produtor executivo, tanto da minha carreira quanto do Tomada Periférica, que é uma produtora de audiovisual. Perfeito. Viana, agora vamos pra pauta quente, né? O Esse mercado da música, muita gente, a gente muita pessoa do outro lado só consome, né? Não entende como funciona para um artista desde o momento da ideia da música, né? Que às vezes não é a ideia que surge do nada, às vezes é uma luz, às vezes ele precisa criar aquela música, né, para complementar uma obra, um álbum. Explica pra gente como é que funciona esse processo, até o processo mais chato, burocrático, né, da música, que é registrar ela e tudo mais. Como é que funciona desde a ideia até o amiguinho lá do outro lado escutar a música, né? Então, hoje, no mercado da música, acho que o processo você ser artista, você é uma empresa. Então, numa empresa tem processos. E o artista precisa entender que a carreira dele também precisa ter. Então, começa ali na parte da composição. Então, tem artista que compõe sozinho, depois leva para uma produção. Ou então que já gosta de fazer isso junto com o produtor. Ou tem artista que é o próprio produtor também. Mas depois desse processo de você produzir o som, você tem que pensar em registrar. Então, desde registrar a obra, você vai lá, registra a obra. Aí depois você vai partir para a parte do fonograma. E aí, pô, agora eu tenho minha obra registrada, minha música registrada, eu preciso distribuir essa música. E aí você vai precisar de uma empresa para conseguir fazer essa distribuição. E o que a distribuidora faz? É ela que entra em contato com as plataformas. Então, tipo, Spotify, Deezer, YouTube Music. Então, você precisa de uma distribuidora para chegar nesses lugares. Aí
One RPM, Symphonic. Então, você precisa se afiliar a algum dessas distribuidoras. Tem algumas que são abertas, que elas cobram algum valor de você ali, ou de primeira, assim que você já faz a assinatura, ou então pode ter porcentagem na sua música. E tem algumas que são mais fechadas, que trabalham de uma forma mais exclusiva, onde não é qualquer artista que já só pode ir lá bater na porta e vai entrar. Eles fazem uma seleção assim para entender se você pode, se eles querem que você faça parte do catálogo deles. É, então, é isso assim, você tem que caçar a sua distribuidora. E aí, pô, tem uma distribuidora. Agora você precisa entender quando você for lançar a sua música. Tipo assim, você precisa. O áudio tá pronto, mas você precisa de um visual. E quando você vai lançar a música, a própria distribuidora já pergunta: o que você vai ter na divulgação? Então, tipo assim, porque eles querem que. Eles vão colocar você dentro do catálogo deles. Então, tipo, eles querem entender o quanto você está investindo naquele trabalho para ele virar. Então, você já precisa falar para eles o que você vai fazer de clipe. Pô, eu vou fazer divulgação no Instagram, no TikTok, com quais vão ser as campanhas. E acho que uma virada de chave que eu tive por um tempo também é que muitas vezes a gente fica preso a achar que tudo o artista independente, ele não vai ter uma grana completa igual um artista de gravadora para investir no 360. Tipo, não tem como. Sempre vai ter um tubarão maior que você, tá ligado? Então, tipo, vai ter gente investindo mais que você. Então você precisa ser criativo. Você precisa entender que você não pode investir. Eu já cometi um erro que, inclusive, isso é muito importante falar. Na época do Estúdio Viana, eu já tinha criado essa estrutura e a gente estava produzindo as músicas, produzindo os artistas. Só que como a gente tinha uma equipe de vídeo, a gente começou também a fazer publicidades. Tipo, e também trabalhar para empresas. E aí, na época, a gente pegou um trabalho muito bom para uma seguradora multinacional. E eu falei, pô, é a hora de fazer o nosso maior investimento, então. Tipo, a gente já tinha lançado alguns trabalhos, tinha comprado equipamento, mas nunca tinha pegado um trabalho mesmo investido, tipo, sabe, o 360 mesmo. Pô, vamos fazer um clipe foda pro pessoal olhar assim e falar, caraca, olha o que os caras estão investindo, olha o lugar que eles estão chegando, para mostrar nossa evolução. Eu queria que as pessoas parassem de olhar a gente como artistas de bairro, uma produtora de bairro, e falassem, pô, esses não são mais moleque. Estão brincando, Eles jogando estão sério. estão jogando sério, essa é a ideia. Acho que você chegou até aí, você foi até no nosso Foi, lançamento, a gente fez um show de lançamento e para anunciar tudo isso, para lançar a música, e o clipe saiu uma semana depois. Você tava no show quando a gente fez? Foi, Foi eu com cobri. banda, etc. Você cobriu, verdade. E aí a gente lançou essa música, eu lembro que na época eu gastei 15 mil no clipe. Nossa. Tipo, e assim, na real, no clipe não, no lançamento completo, porque além do clipe, tipo, eu quis produzir com, na época um produtor tava fazendo um álbum do Xamã, tipo, tanto que ele tava produzindo meu som, aí ele parou um pouco, porque ele falou, pô, preciso resolver umas coisas aqui, tô indo pro Rio, resolver um álbum do Xamã, etc. Eu fiquei, caramba, tipo, na época eu fiquei, pô, tô no caminho certo, né? O cara. O cara tá produzindo uns caras muito fera da cena, etc. Mas por que eu tô dando esse exemplo? Porque lembra que eu falei que o artista independente, ele não consegue pensar, às vezes, investir no 360, então ele tem que ser criativo em tudo isso. E nesse momento, eu comecei a investir no projeto e gastei tudo que eu tinha ali, naquele momento, sabe? Tudo que a gente podia, em vez de pensar, pô, posso fazer um clipe mais ok, e vou pensar na divulgação do pós, eu já pensei, não, eu preciso que a minha obra seja a mais perfeita possível, e é isso que vai fazer virar. Faltou um pouco de malícia, assim. Também é isso, normal, né? A gente precisa quebrar a cara uma vez pra entender e É aposta, né? e pra dar esse próximo passo. Tipo assim, é isso. Ninguém ensina. A gente não nasceu sabendo como que era. Tipo, acho que o mercado do Brasil, eu tava vendo até um. Tava vendo um vídeo de um cara falando sobre isso. Lá fora, a música é muito ensinada nas escolas. Tipo, as crianças desde pequeno já têm acesso a isso, sabe? Um outro exemplo também, eu sou formado no IAV, que é o Instituto de Áudio e Vídeo. E, tipo, lá meu professor falava, o Clare, que... na real, foi o Clare, não foi o Clare, foi um outro professor meu lá. Ele deu um exemplo uma vez no Canadá, que era muito foda isso, que pra ver a evolução do áudio, assim, tipo, no Canadá, as casas, por conta do frio, elas têm um tratamento lá, né? Tipo, um tratamento especial pra, tipo assim, porque é muito frio. E os estúdios de lá acabam sendo mais evoluídos que os nossos, porque eles têm essas coisas, já por conta do frio, eles acabam utilizando isso por áudio. E ele estava dando um exemplo nisso numa mixagem. Acho que eu falei assim, que já são mais preparados, não sei se eu usei a palavra certa. Porque
mixagem na música, assim, tô falando muita coisa, né? Tô indo... Não, mas... Mas é porque tá vindo as coisas assim. E um exemplo, tipo, lá a música tem, desde nas escolas o pessoal, tipo, já aprende muito sobre música, etc. E também tem essa questão de, tipo assim, eles, se você vai ouvir uma mixagem de lá e uma mixagem daqui, tipo, você vai perceber que, sei lá, é muito mais limpo já, porque as casas já têm esse tratamento, eles estão acostumados a estar num lugar e não ouvir barulho de fora. Então a música pra eles já é essa ideia. E aqui não, tipo, a gente tá gravando às vezes no estúdio e tá, a gente tá em casa, a gente tá ouvindo coisas da rua, tá ouvindo, e a gente é acostumado com isso. Então isso interfere também na como a música é finalizada. Eu quis falar sobre isso só pra mostrar esse ponto de debater sobre música desde quando você é pequeno, faz você chegar num, você vai crescer e isso, com certeza isso vai potencializar as coisas. Então acho que aqui no Brasil a gente não fala tanto sobre isso, então é, tanto da parte de fazer som mesmo, de tocar, a gente não tem tanto essa questão, quanto esse outro lado de, beleza, agora eu tenho um projeto, como que eu vou levar esse projeto pra frente? E talvez nem seja só na música, acho que em vários outros aspectos também, vários outros assuntos também entram nesse ponto. Mas é isso, assim, tipo, essa experiência de ter lançado um trampo e não conseguir finalizar, tipo, não ter pensado no 360, quebrei minha cara. E aí, tipo, na época, a música, eu gosto muito da música, gosto muito do clipe. O nome da música é Essa Beat Tá Louca, do meu artista na época, que é o João Viana. Mas aí, pós isso, acho que agora eu me perdi um pouco Eu acho que dá pra te guiar um pouco aqui. É, você falou muito dessa questão do Viana empresário e Viana artista. Como é que dá pra conciliar? Porque, por exemplo, você vai lançar uma música, né? É parte criativa, né? Parte artística. Você tem aquela obra ali, mas pensando na estratégia daquilo, hoje. Sim. Qual que é a lógica hoje que dá pra se seguir pra ter um lançamento mais assertivo, vamos colocar assim? Pô, hoje, a forma que eu penso se eu vou lançar um álbum, e isso também replicando de outros artistas que já estão no mainstream, eles acabam pensando assim também, tipo, e é isso que me fez também ter essa virada de chave. Se você vai lançar um álbum, não vale a pena você, se você tiver uma grana pra fazer clipe em todas as músicas, beleza. Mas como artista independente, acredito que vai ser difícil. Então, tipo assim, você pensa, pô, você tem 7 músicas, faz algum trabalho pra elas, faz um visualizer pra essas músicas, tipo uma coisa mais enxuta, pra essas 5 ou 6 músicas, pega a música principal e lança um clipe. E aí você investe um pouco mais naquele som. Só que alinhado a isso, eu entendo, com certeza acho que o clipe é muito bom porque ele valoriza a imagem do artista. Então, tipo, tem artista que não é estourado no mainstream, só que tem marcas que apoiam. Tipo, tem gente aí com 50 mil seguidores ou menos que já conseguem parcerias por conta desses trabalhos de clipe, etc. Que as marcas olham isso e já falam, pô, que legal, o que ele já faz mesmo não tendo tudo isso. Então, acho que alinhado a você pensar numa música, em trabalhar e dar uma ênfase em um dos sons, também você pensar nesse pré e pós de divulgação. E aí entra Instagram e TikTok, tipo, ao máximo, assim. Acho que hoje, quando eu vou lançar um som, inclusive tem uma música nova dia 27, meu segundo lançamento no ano, a gente fez um visualizer e a gente fez todo o material de pré e de pós. Então, são conteúdos que eu peguei a minha equipe de vídeo, a gente gravou bastante coisa para lançar, mas também pensar nesses conteúdos mobile, coisas do dia a dia para fazer virar. Então, tipo, acho que como empresário hoje, e acho que é isso que eu falaria assim para um artista que está começando, que está pensando no som dele, tipo, pense em um dos sons que você vai gastar mais da sua energia, mas alinhado a isso, tipo, nos outros, pense de uma forma mais enxuta. Às vezes eu falei de visualize, se você não tem tanto acesso a vídeo, pode ser até com uma foto, uma capa. É, tem artista grande que também faz isso. E aí você pensa numa mega divulgação, pensando em Instagram e TikTok. Se tiver uma grana para você investir nisso, investe nessa para impulsionar. Se não, pensa vai na criatividade. Tenta criar alguma, vai nas trends e vai, tá Cara, ligado? tem um ponto muito interessante que você falou, isso me trouxe até uma lembrança. Muitos artistas, dois artistas que comentaram um tempo atrás que, gasta-se milhões com videoclipe e não retorna dinheiro. Isso infere automaticamente ao audiovisual. Sério. E aí, você falou muito que o videoclipe hoje é retorno de imagem, retorno de posicionamento mesmo, de autoridade. Ele fala assim, pô, aquele artista ali, ele tá se posicionando de tal forma. Essa é a estética dele, ele tá apresentando a estética dele. O,
Mas um artista grande tá criticando a forma audiovisual de se posicionar, né? O artista pequeno hoje, o que que você fala pra ele nessa questão? Pô, não tenho dinheiro pra gravar videoclipe e os caras falaram que não é necessário, então nunca vou fazer, E eu tô sabe? nesse. As duas áreas que eu trabalho, né? Então, tipo Então, assim, eu não posso ferir o audiovisual, porque acho que o que eu sou hoje vem muito por conta do audiovisual. Eu acho que o que eu falaria pro artista é que, assim, eu entendo esse lugar de você querer economizar, porque, mano, é um o artista dinheiro. independente, igual eu falei, tem que ser criativo e falta dinheiro. Falta, às vezes você pensa, eu preciso produzir uma música. Como que eu vou produzir a música e lançar o clipe? Então eu entendo esse lugar. Mas eu acho que é aquilo, se você puder, se você conseguir separar uma verba pra isso, eu acho importante, porque pra mim o clipe é isso, ele valoriza a imagem não só do agora, eu acho que é o pra sempre. Eu entendo que tem artista que não faz clipe, que lança 50 músicas por mês, tá ligado? Ah, lança 3 músicas por mês mas eu acho que pensando a longo prazo, como as pessoas vão te enxergar, como as marcas vão te enxergar, eu sei lá, eu tenho pra mim que uma marca pense mais nesse artista quando você olha, ele pensa no todo, do que aquele que lança muita música. Ele pode ganhar dinheiro com isso, porque existem várias formas de ganhar dinheiro na música. Mas acho que as carreiras mais consolidadas, os cenários mais consolidados, são os que investem em imagem. Porque aí são esses que não precisam fazer 30 shows no mês, ou se faz 30 shows no mês é porque quer e tem um prazo pra isso, porque depois vai poder dar uma relaxada. Porque eu acho que quando você se prende só à música, você vai ter que ficar sempre ali, martelando. Você vai ter que lançar sempre um trabalho, porque você tá atacando só por esse viés. Agora, se você se divide, eu acho que você ganha, sabe? Tipo, então eu acho que o clipe, ele valoriza a imagem do artista e com certeza é importante, sabe? Certo. E tem uma outra coisa que a gente tava falando, então a gente tava falando no off. Mas primeiro, antes de falar o que a gente tá falando no off, tem uma pergunta. A gente tá falando muito sobre esse lance do custo de ser um artista hoje no Brasil, certo? Quanto em média hoje custa pra lançar uma música hoje? Vamos sem contar, com videoclipe, sem videoclipe, quanto custa? Então, na parte. É que isso é, É é relativo? muito relativo. Por quê? Um exemplo, vamos começar lá, vamos começar do começo. O cara for produzir uma música. Você encontra um produtor que produz a sua música tanto pensando na produção do beat. É que eu vou falar um pouco mais sobre o meu ramo, né? Porque no meu momento eu faço trap, eu gosto de falar que eu faço música pro pessoal dançar. Trap, reggaeton, funk. Então, tipo, nesse lugar onde tem muito da música eletrônica, onde é o beat, onde você pode comprar um beat da internet, eu falo isso porque também tem a música com banda, e aí esses custos aumentam. Então eu vou falar muito pra esse artista jovem que é mais essa música urbana que, é- que eu faço, assim. É, tem produtor que cobra em média pra fazer um beat, uma mixagem e uma masterização, que é a finalização da música. Você encontra um cara que consiga cobrar uns R$ 700 pra você, pra fazer isso. Mas é aquilo, vai escalando. Talvez esse de R$ 700 não seja um dos melhores. Mas pra você começar, talvez seja importante. Você também vai se entender como artista com o tempo. Então, tipo, é legal também você dar oportunidade pra um cara que tá começando, porque você também tá. Então, tem esse ponto. Agora, mas com R$ 2.000 você já encontra um cara que já tá no nível mais acima e consegue fazer. Pode ser mais que isso? Pode, mas acho que nessa faixa de R$ 2.000 você consegue finalizar uma música hoje nesses estilos, com um produtor bom, fazer uma mix e uma masterização. Acho que dá pra fazer. Passando isso, você vai para a parte da distribuidora, que foi como eu falei. Eu não lembro agora qual a taxa dessas distribuidoras que cobram já, tipo, de cara, quando você se inscreve nelas. Não, Eu sei que o ano RPM é US$ 26 por mês. então, Não, por ano. acho que Por é isso, ano. acho que é por ano, não chega a ser É. por mês, não. Não é uma taxa alta, então, sei que A não. Sinfônica esquece, que é só curadoria. A Sinfônica é só curadoria, então, tipo, mas é isso, você pode mandar pra eles, pode tentar, tipo, conversar, mandar um e-mail, eles são super legais, eles vão ver seu trabalho, são super profissionais. Mas você pode começar pela uma RPM, né, uma taxa alta. Então, tipo, vamos colocar nessa faixa aí que você falou, de R$ 100 a R$ 200. Então a gente tem essa parte da produção do bicho, teve essa parte da distribuidora, e aí tem a parte do clipe, tipo, do audiovisual. Tipo, pô, você pode optar só por uma fotógrafa e fazer uma capa e lançar com uma capa. Um ensaio de fotos aí com sei lá, 10 fotos hoje. Você consegue ir na faixa de uns R$ 600 e, claro,
E você vai aumentando Escalando. isso dependendo do profissional que você quer. Um profissional mais experiente, você vai encontrar até. Tipo, tem profissional que deve cobrar uns 5 mil reais só pra fazer esse mesmo tanto de foto. Mas acho que você consegue começar a partir de uns 600 reais pra um mais iniciante. E escalando também até uns 2 mil, 2000 e 2 mil e pouquinho. pouquinho. É, Aí você vai dependendo da escalando. sessão, dependendo da ideia. Mas você vai escalando nesse processo. Ou então você pode ir pro vídeo. E aí, tipo, no vídeo, já um clipe hoje, básico. Eu mandei um orçamento, inclusive, ontem. A gente mandou um orçamento para fazer um visualizer, o começo de um outro visualizer, foto e material de divulgação por 6 mil. Já era um pacotezinho, assim. Não, já pro artista vale a pena. Pode, isso vale a pena. Então, acho que é isso. É muito... igual você falou, não tem como colocar um valor exato, mas acho que hoje, para você lançar uma música no Brasil, de uma forma, pensando em todos esses conteúdos que a gente falou, ali por uns 3 mil, acho que é uma média ok, sabe? Gente, vocês estão reclamando de pagar R$ 26 no Spotify. Olha aí. Viana, a gente tava falando no off muito do posicionamento cultural, né, da influência cultural do Brasil quanto o globo, né, quanto o mundo. Música é um ambiente que a gente tem influenciado cada vez mais a cada ano. Como é que tá o cenário brasileiro hoje com Pô, o mundo? muito aquecido, hein? Acho que parece que o mundo tá olhando pra gente, assim, de uma forma que nunca foi visto antes, sabe? Tipo, um grande exemplo, há 2 anos atrás eu tava na Condzilla. A gente entrou na Condzilla por conta de um selo latino, pra fazer reggaeton e música latina. É, E aí, tipo assim, quando a gente começou, a gente falava sobre isso porque um parceiro me apresentou o reggaeton e, tipo, ele falava, pô, os caras vão querer vir pra cá, os caras vão querer vir pra cá. E eu ficava, tipo, será? Hoje, tipo assim, é, a maioria dos artistas latinos estão tentando achar uma forma de entrar aqui. Então, tipo, o Bad Bunny trouxe turnê pra cá. É, aí a Karol G trouxe turnê pra cá. E isso entra pros outros estilos. Por quê? Porque aqui no Brasil é muita gente o brasileiro é muito fã. Ele consome de verdade aquilo, sabe? Então, tipo, é muito diferente um artista, às vezes, que vou falar, mediano nos Estados Unidos, pra um artista daqui, porque às vezes um artista da mediano daqui, ele tem, tipo, uma quantidade de ouvintes muito maior do que o americano, a diferença é que lá eles recebem em dólar, né? Então, tipo, ele ganha mais dinheiro por conta da diferença de moeda ali, mas, tipo, quando um artista BR vai pra lá, um artista famoso, os caras ficam, tipo, mano, como assim você tem 10 milhões de seguidores no Instagram? Tipo, como assim, tá ligado? E então isso é um choque. Então os caras querem entrar aqui, os caras querem consumir, querem que a música deles toque aqui no Brasil, querem consumir a música brasileira, o funk. A gente tava falando que deve ser muito difícil no mundo ter uma festa que não toca funk. Tipo, as festas hoje tocam funk, pode ser na França, pode ser na Arábia, pode ser em qualquer lugar. O exemplo que eu dei foi no Oriente Médio. No Oriente Médio, tá ligado? Tinha um amigo que ele morava no Oriente Médio, ele tava lá, eu tava na festa e tava tocando Jerry Smith. Cara, isso chega até a ser engraçado, né? Porque você não imagina, né? Porque a gente tá muito acostumado, a gente BR, né? A gente no Brasil, escutar música em inglês e não entender nada. O ritmo e a melodia, ok, mas a gente não entende nada. Eu, pelo menos, não falo inglês, né? E aí lá fora eles têm essa parada também, o ritmo, uma coisa que Nossa, contagia. Portugal, a música brasileira bate top 1 lá sempre. Programas como Tiny Desk, fazer tipo um programa aqui no Brasil. E então, tipo, tudo isso mostra o quanto a música no Brasil tá sendo vista, tá sendo, sabe, tá no ápice assim. Então, tipo, Exato. pra nós artistas isso é sabe, dá um gás assim de falar, vamos fazer virar. Tá no momento, sabe? Eu trouxe o seu colega, o Bruno. Eu trouxe o Bruno e o Eduardo aqui, né, gente? Eles todos trabalham juntos. O próximo, Sócios, o sócios. próximo que o convidado tá ali atrás. E o posicionamento do Brasil quanto mídia que produz e o mundo consome é muito grande. A gente tá falando do cinema nacional. A gente tá falando da expressão do cinema nacional no Brasil, no mundo. E, cara, qual que você acha que é o molho, né? Vou usar essa gíria, que o Brasil tem? O que o mundo olha pra cá? Eu acho que essa felicidade, tipo, não só de
dessa alegria, esse sorriso, mas eu acho que também a gente gosta de pessoas, tá ligado? Eu acho que isso acho que essa é a nossa diferença, assim, tipo, acho que se a gente gosta de pessoas, falar com pessoas é uma coisa fácil. Tipo, eu tava vendo uma entrevista, eu gosto muito de futebol, eu tava vendo uma entrevista do Mbappé, que ele tava falando que ele falou assim, eu gosto de reclamar. E eu gosto de reclamar porque eu gosto de reclamar, porque eu sou francês. E francês, quando a gente não tem motivo pra reclamar, a gente arruma um. Não era com essas palavras, mas era algo nesse entorno. Assim, ele fala, mano, a gente gosta de reclamar, tá ligado? Então acho que é isso, assim, o molho do brasileiro é essa facilidade com pessoas. Então você tá conversando com pessoas e, sabe, o entretenimento é pra essas pessoas, sabe? Então Olha acho que aí. tudo isso potencializa. E, cara, hoje, você pensa, falando de posicionamento de carreira, né? Hoje você pensa em fazer algum lançamento lá fora, alguma campanha fora? Pô, muito. Eu citei o reggaeton, que é um estilo que eu gosto muito de fazer, então é, esse ano é um ano que eu tô colocando as minhas energias, assim, tipo, como eu comecei falando pra vocês, consegui trazer umas pessoas de todos esses anos trabalhando comigo, a gente sentou, conversou e falou, pô, vamos fazer a parada, vamos trabalhar junto, vamos fazer isso acontecer com uma empresa. Então, tipo, essa tem muitos lançamentos pela frente esse ano, pelo menos um a cada mês, ou a cada 2 meses. O primeiro agora começa, é o segundo do ano agora, dia 27, e aí em julho já tem outro. E aí tem reggaeton nisso. Tem, tipo, muito reggaeton, então a ideia é internacionalizar, é conseguir fazer esses latinos que estão fazendo de tudo pra entrar aqui no Brasil, pra escutar que a gente também faz, e pra cima. É importante o artista ter essa frequência de lançamento? Ou é mais um erro e acerto? Porque a gente fala muito da. Vou trazer um exemplo das mídias sociais, mas é mais ou menos aonde eu tô querendo apontar pra você. Existe muito esse lance do. Você tem que postar todo dia pra sua rede social Sim. bombar. Mas tem pessoa que não posta muito, quando posta, Bum. bum. Isso no mundo da música é a mesma coisa ou não? É isso, eu acho que tudo tem esse lado, igual a gente falou. Talvez dessa forma vá, sabe, tem várias formas já pra dar certo. Hoje, um exemplo, quando você fecha, porque tem artista que quando você vai fechar com uma agência que vai trabalhar na sua carreira. Eu tive esse processo de conversar com algumas pessoas e eles vão indicar você a ser influencer. E aí, depois que você ser influencer, você começa a soltar seus sons. Então tem esse caminho. Você primeiro levantar um público no seu Instagram para depois você começar a postar suas coisas. Eu parto do princípio de deixar as coisas guardadas por muito tempo. Eu acho que você tem que ter um tempo de programação. Você tem que ter realmente parar um tempo, escrever, se programar como você vai fazer os lançamentos, para você não soltar um e daqui um ano soltar outro. Já cometi esse erro, por isso que eu falo isso. Então hoje eu me preparei, tipo, 5 lançamentos, pô, já tem essas músicas aqui, vou começar a soltar enquanto já preparo as que vem depois. E aí qual é a minha parada? Tipo, eu acho que ao invés de você já soltar a principal de primeira, enquanto você está preparando esse terreno, solta aquela que você sabe que é legal, mas que não é a sua preferida. Porque eu acho que você vai aquecendo o seu público e vai também, você vai se sentindo bem. Porque, tipo, acho que isso também é igual um jogador de futebol. Se ele ficar só treinando e ele não entrar em campo, ele não vai. Quando ele entrar em campo, ele vai entrar sem ritmo de jogo. Então, eu acho que, pô, lançar música, sentir o que as pessoas estão falando do seu som. Porque eu já deixei muita música guardada que eu mostrava uma vez e aí ficava nessa, não vou lançar agora. E aí você perde um pouco do time, sabe? Então acho que tem que alinhar as coisas. Essa programação de ter alguns lançamentos pra você não também e não queimar a carta. Então deixar que você mais gosta pra quando o seu público estiver mais aquecido. Mas nesse processo de aquecer e soltando algumas coisinhas, alinhado a ser influencer, porque infelizmente, tipo, hoje, igual você falou, ou você vai ter que ser a pessoa que posta o tempo todo, ou você vai ter que ser a pessoa que posta às vezes e dá aquele. Porque é um conteúdo criativo. Mas você vai ter que fazer uma dessas coisas. Eu acho que não tem como uma pessoa. Tem, mas é tipo assim. Sorte, porque de alguma forma a música dele tocou em algum lugar e alguém Ou foi ouviu. Ou alguém você fez uma trend, ou né? você é o Michael Jackson, tá ligado? Tipo, então acho que é isso, tem que alinhar essas duas coisas, tá ligado? Cara, você tem. É uma pergunta dividida em duas, né? Qual a sua maior referência hoje quanto artista e qual que é a sua maior referência hoje quanto empresário? Caramba, isso é legal. Acho que o empresário já vem a primeira aqui. Pô, Wesley Safadão. Não sei se Sério? muitas pessoas sabem disso, mas esse cara, ele é foda. É porque, tipo, ele. Pô, o cara tá
na rama de empresário musical, assim, tipo, ele tá há muito tempo já fazendo sucesso. E ele entendeu que, mano, que ele é uma marca. E tudo que ele coloca a mão, as pessoas querem. Só que ele não quer fazer mais tanto show. Então ele tá fazendo o quê? Ele tá pegando todos os artistas novos que ele gosta e ele tá colocando dentro da agência dele e ele tá, tipo, investindo nesses artistas. De uma forma, tipo, colocando uma estrutura de show gigantesca. Tanto que o Natanzinho Lima, num novembro, dezembro, o cara fez mais de 30 shows no mês. Tipo, É quase um show por dia. mano. E não é um. E o cachê lá no topo. Lá no topo. E com uma estrutura foda. Então, tipo, ele é um cara que ele já fez muito sucesso, ele entendeu que o nome dele, ele sabe os caminhos. Então, tipo, ele é esse empresário que, tá ligado? Que faz acontecer. Então, eu acho foda. E poucas pessoas sabem, assim. Acho que ele tá botando até mais a cara falando Isso eu um não pouco mais sabia. sobre isso. Mas não ele acha sabia. ele um cara foda. E não é do meu ramo, não faço sertanejo, mas tem que valorizar os caras. Os caras, tipo, fazem um trabalho foda, tá ligado? E como artista, pô, aí tenho muitas. Tem muitas referências. Tenho muitas referências. Mas deixa eu ver. Mas a mais. A mais que você mais se identifica, assim. Pô, vou falar uma brasileira, uma BR. Tem um cara que eu acho muito foda, é o Xamã, mano. Eu acho o Xamã muito foda porque ele faz coisas diferentes. Tipo, tem gente que não gosta, tem gente que fala, inclusive, que, nossa, mas ele faz muita coisa diferente. Mas a maioria do pessoal vai curtir, porque o cara, tipo, ele consegue inovar, tá ligado? Exato. Tipo, o último álbum dele, ele pegou um som, acho que, se não me engano, o ritmo é Amapiano, e ele fez uma parada foda. Tem vários artistas que eu gosto, mas acho que, sei lá, seria legal citar o Xamã, porque ele consegue andar entre o underground ali, entre o pop, fazer música pro pessoal dançar, fazer umas paradas mais fortes. Exato. Eu acho que é um cara que eu acho embaçado, assim. Abraço, Xamã, se você Abraço, estiver vendo esse Xamã. programa. Cara, estamos chegando perto do fim. Eu vou fazer um bate-bola aqui com você rapidão, né? E a gente pula para as considerações finais. Eu esqueci a primeira pergunta, calma que eu vou olhar na minha cola. Gente, ao vivo é assim mesmo. Achei. Um livro. Pô, um livro. Eu acabei de ler O Avesso da Pele. O Avesso da Pele. Esse livro Fala sobre o quê? fala sobre um homem negro professor do Rio Grande do Sul. Perfeito. E é embaçado. Dá um nó na garganta. Nossa. Um livro. Não, um livro não. Um filme. Um filme. A Cidade de Deus. Cidade de Deus. Cidade de Deus. Perfeito. Um lugar pra visitar. Um lugar pra visitar. Pô, eu quero muito conhecer a Europa. Eu gosto muito de futebol. E eu quero fazer um tour por vários países e os estádios. Tipo, seria foda. Tocar e conhecer os estádios da Premier League seria foda. Nossa, essa é louca. E um lugar pra morar. Um lugar pra morar? Ah, Brasil. Tipo, Qualquer lugar do Brasil? mas um específico? Pô, um lugar no Brasil que tem a praia. Qualquer lugar. Alô, praias. Praias. Viana, muito obrigada por você ter vindo hoje. Cara, deixa suas redes sociais e uma mensagem final, né? Pra quem tá te ouvindo, pra quem tá te escutando. Pô, me segue lá no meu Instagram, é @viana.vn. Tô divulgando bastante coisa. O TikTok é @viana.vn. Então tem lançamento dia 27. E é isso, tô colocando todo o meu gás esse ano aí. E vamos fazer acontecer. Perfeito. E uma mensagem que você deixa pro público? Pra quem tá te escutando e pra quem quer fazer um som. Escutar as batidas do seu coração, como diz o Rael. Eu acho que a gente, como artista, vê muitos empecilhos, muitas dificuldades para fazer acontecer. Mas acho que é isso, se você tem vontade, se você ama o que você faz, uma hora vai acontecer, uma hora vai dar certo. Então coloque o amor nessa parada aí e vai pra cima. Perfeito, é isso. Gente, esse foi mais um episódio do Movie Hub, certo? Deixar aqui umas considerações finais para nossos apoiadores e patrocinadores, certo? O primeiro, antes de mais nada, a gente tem uma comunidade de mais de 700 empresários lá. O link tá na bio. Quer fazer parte desse movimento? Entra na comunidade, certo? Divulgar LinkedIn, o seu negócio, o seu serviço, certo? É lá que você se encontra. Assim, o nosso serviço de assinatura digital. Às vezes você não quer assinar um documento rápido e prático, né? Que também tá assim, mas você quer organizar todos os seus documentos, sua papelada. É lá também, gente. É isso. Ficamos por aqui e obrigado por mais essa audiência. Valeu!